Nós vamos então iniciando mais um dos nossos estudos, o Livro dos Espíritos, livro 2º, Mundo Espírito dos Espíritos, capítulo 9, Intervenções dos Espíritos, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Nós vamos estudar 3 itens hoje, o item número 11, os pactos, número 12, poder oculto, talismãs feiticeiros, e o número 3, bênção e maldição, a partir da questão 549. E nós temos também aqui uma entrevista, bom dia Angelina, uma entrevista com o Divaldo sobre esse tema, e nós vamos então ouvi-lo, né? Ele deu essa entrevista lá no programa Transição, e ele aborda, né, de um modo sempre completo, sempre de um modo muito claro esse tema. Então a gente vai ouvir primeiro então a entrevista e depois a gente volta e faz a leitura aqui desses 3 temas, né, de uma forma bem tranquila, para a gente poder aproveitar aqui o melhor desse assunto, né, porque ele é muito presente, é um assunto que não apenas faz parte do nosso cotidiano, quando se fala nas nossas conversas, quando se fala nas histórias e tudo mais, como também acaba preenchendo a nossa imaginação com muitas situações que de alguma forma nos trazem medo, nos trazem uma certa confusão na nossa relação com os espíritos. Feito, bom dia. Então vamos lá, eu vou colocar aqui o áudio para a gente ouvir inicialmente, e em seguida então a gente volta. Eu vou rapidinho aqui mexer na configuração e nós voltamos então em seguida. Olá! Começa agora o programa Transição e é com muita alegria que contamos com a sua audiência. Com a colaboração de Djair Ribeiro, vamos falar sobre o tema mal-olhado e feitiçaria. Você acredita em mal-olhado e feitiçaria? O mal-olhado e a feitiçaria podem atingir as pessoas? O que acontece com quem faz feitiçaria? Para responder essas e muitas outras questões, contamos com a participação de Divaldo Franco, que é médium, educador e orador. Você acredita em mal-olhado, inveja? Acredito. Eu acredito sim. Não acredito não, cara. Eu não acredito muito não. Olá, Divaldo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Cláudia. Olá, Djair. Olá, Cláudia. Olá, Divaldo. Mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado. Vamos ver a opinião de algumas pessoas. A senhora acredita em mal-olhado, feitiçaria, inveja? Olha, eu acho que pode ser que existe. Eu não acredito muito não. Mal-olhado, inveja, mal-olhado, tudo que não presta, eu acredito. Bom, feitiçaria eu não acredito. Não acredito. Não. Mas inveja todo mundo tem, tá sujeito a ter um pouquinho, né? Mais ou menos. Agora o resto do feitiço aí fica pra quem quer ir atrás, fazer uma bruxaria. Feitiçaria, essas coisas, acho que não acredito muito não. Acredito no poder da palavra. Então, se você olha para alguém, firma a palavra, eu acredito. Mal-olhado, eu acredito que uma pessoa possa ser negativa e passar isso para você, já que você estiver em aberto para esse tipo de coisa, né? O dia a dia da gente é complicado. Então, a gente tem que acreditar no que é ruim também, né? Eu acho que às vezes é mais fácil ter inveja do que ter força de vontade para trabalhar. Eu acho que, assim, às vezes a pessoa tem inveja da capacidade dos outros. Então, eu acho que acredito sim. Para mim, só acredito naquele que bate, aquele que faz de longe, não acredito não. Se a pessoa é uma pessoa, né, fraca, energia baixa, isso acaba pegando realmente. E acho que a inveja motiva essas coisas de buscar, sei lá, bruxaria, esse tipo de coisa, né? Então eu acredito que tem pessoas que procuram esse artifício para conseguir aquilo que elas talvez não tenham capacidade, sei lá, pessoal para conseguir. Porque a inveja é uma coisa do ser humano aí, que todo mundo tem, né? Tem um pouquinho ou não. Agora feitiçaria, o resto é opção, né? Isso aí é coisa da personalidade da pessoa. Porque a minha religião não prega isso, então não acredita. Eu só rezo quando saio de casa e quando eu chego, para dizer que estou bem.
Olha, eu acredito muito em Deus. Eu acho que ele é mais forte que isso, né? Nós vimos que a maioria das pessoas acreditam em mal-olhado e feitiçaria. Existem algumas pessoas que afirmam que isso é crendice popular, que é ignorância. Já outros que afirmam que há mais mistérios entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. E tem uma terceira corrente que mistura essas duas e diz o seguinte: eu não creio em bruxas, mas que elas existem, existem. Como é que o Espiritismo vê esse assunto? Existem pessoas que podem enfeitiçar? Naturalmente, o texto de Hamlet é perfeito e se adapta. E também aquele outro dos espanhóis, não é? Eu não creio em bruxas, pero que existem, sim, existem. Naturalmente, a doutrina espírita examina a problemática do ponto de vista dos fenômenos anímicos. O denominado mal-olhado nada mais é do que uma intensa vibração mental de alguém que é dominado por sentimentos inferiores, a inveja, a competitividade. E ao descarregar esta onda de sentimentos negativos e de vibrações perversas, muitas vezes atinge aquele contra o qual é dirigido esse pensamento perturbador. E atinge-o porque o outro se encontra numa faixa vibratória equivalente. E através do fenômeno da sintonia, capta aquela descarga perturbadora. Quanto à feitiçaria, a questão ainda é mais profunda. Se nós remontarmos às tradições esotéricas e das doutrinas do passado, encontraremos da historiografia dos povos, desde os mais primitivos até os mais modernos, a crença na goécia e em outras formas, naturalmente, da prática do bem e da prática do mal. A feitiçaria, conforme nós a vemos no Brasil, nas ilhas do Caribe, particularmente em alguns países que se encontram nesta região, nós iremos constatar que é uma herança do africanismo, o animismo africanista. É provável que as pessoas possam querer enfeitiçar as outras por causa dos seus sentimentos negativos. Quanto aos resultados, pessoalmente eu tenho dúvidas. Estou perfeitamente de acordo com o egregio codificador do Espiritismo, Allan Kardec, quando ele se refere aos exorcismos, que os espíritos zombeteiros riem, e também a esses atos de feitiçaria, em que os espíritos, quando são colocados em situações dessa natureza, entregam seu deboche. Trata-se de entidades zombeteiras, brincalhonas. No entanto, em alguns casos, em face da sintonia e da indução psicológica, da sugestão e da autossugestão, o indivíduo pode ser vítima dessas induções perfeitamente espirituais, em que as entidades perversas, encontrando o campo mental e vibratório, naturalmente passam a perturbar dentro da lei de causa e efeito. Porque ninguém resgata o que não deve, ninguém sofre aquilo de que não tem necessidade para evoluir, que existem os que se dedicam a essas práticas denominadas mágicas, sem dúvida, que o seu resultado seja eficiente, temos dúvidas. Há pessoas, Divaldo, que são simpatizantes de algumas religiões de origem afro e que consagram a alguns espíritos alguns objetos a título de recompensa por obter algum favor em benefício próprio. E esses objetos podem ser velas, alimentos ou bebidas. A pergunta seria a seguinte: é possível um espírito, atendendo a essa solicitação, obter esse favor? Não necessariamente obter os resultados favoráveis, mas depende esse espírito, muitas vezes, daqueles presentes materiais. Porque o perispírito está tão impregnado da matéria, conforme ensina a doutrina espírita, que eles ainda acreditam que podem nutrir-se do alimento convencional, que aquelas velas acesas irão beneficiá-los com a luz, olvidando-se que a luz é interior. Naturalmente, quando se prometem a esses espíritos que se dedicam à prática do mal determinadas compensações, eles vão naturalmente perturbar aqueles contra quem se realiza o ato mágico. No entanto, não tem permissão da divindade para perturbar o indivíduo se este
está resguardado pela oração, pelos atos nobres, se ele tem uma vida saudável, nenhuma força do mal consegue atingi-lo, porque seria uma violação do código divino a respeito da dignidade humana, mas que eles beneficiam-se de tudo aquilo que lhes é prometido, sem dúvida, pelo estado de atraso em que se encontram. Mas mesmo quando mimados com essas dádivas, nem sempre eles logram os resultados almejados por aqueles que, com eles, mantêm a convivência e resgatam a dívida através desses presentes. Existem pessoas que mexem nesses objetos e algumas afirmam assim, nossa, ela ficou mal depois que ela mexeu naquele trabalho, ela que ficou com encosto. O que você poderia nos falar a esse respeito? Eu acredito sim. Primeiro porque nós temos o dever de respeitar todas as crenças e não crenças. Temos a obrigação de respeitar o direito de outro pensar de maneira diferente nossa. Se por acaso encontramos um feitiço, uma bruxaria, principalmente nas encruzilhadas ou nos lugares em que são deixados, não temos por que nos envolvermos chutando, zombando, porque espíritos atrasados vinculados àquela oferenda ali se encontram. E se nós, em nosso estado de desequilíbrio emocional, vamos investir contra o que ignoramos, esses espíritos passam a perseguir-nos. É natural. Para eles aquilo é uma realidade, para nós é uma ilusão. Desta forma eles passam a transmitir-nos ideias perturbadoras, ficam encolerizados e a longo prazo podem prejudicar-nos por causa do nosso livre-arbítrio de zombar e de menoscabar aquelas manifestações que dizem respeito a uma realidade no outro plano da vida física. Divaldo, retomando a pergunta que eu fiz anteriormente, gostaria de uma explicação adicional. A pessoa que encomendou o trabalho, que levou as oferendas, como fica a situação dela mais tarde? Considerando-se o grau de responsabilidade em que a pessoa faz um trabalho para prejudicar, adquire um débito perante a própria e a consciência cósmica. Allan Kardec, com muita justeza, assevera que o que vale é a intenção. Se eu tenho a intenção de prejudicar alguém, mentalmente eu já estou realizando este ato. O efeito será a consequência da assimilação do outro. Não esqueçamos do texto de Jesus sobre o escândalo. Se a vossa mão, braço, perna, olho, língua são motivos de escândalo, melhor eliminá-los, cortá-los do que entrar na vida com eles. É naturalmente uma simbologia, uma forma parabólica de expressar uma realidade. Se nós estamos com determinados sentimentos negativos, já estamos emitindo a onda. Então nós somos pessoas passíveis de uma reestruturação, porque contraímos um débito perante a consciência divina em querer prejudicarmos os outros, utilizando-se de espíritos insensatos das faixas inferiores da evolução. Quando nós dizemos a alguém que Deus o abençoe, ou quando falamos assim, que o diabo o carregue, atinge de alguma forma essa pessoa? Se, por exemplo, dizemos que Deus te abençoe, essa onda vibratória envolve o outro no halo de ternura e de paz, porque o sentimento é edificante. Mas quando alguém pragueja e deseja naturalmente a infelicidade de outrem, não é idêntica à consequência, porque é a inferioridade deste que emite a onda. Se o outro estiver numa faixa vibratória diferente, ela não tem ressonância. Digamos numa tradição muito comum na Bahia, quando você pretende fazer o mal, principalmente nessa área, tem o choque de retorno. É como se a nossa defesa fosse uma parede. Atirando-se-lhe uma bola de borracha, ela choca-se com o obstáculo e volta para quem a direcionou. No entanto, existem paredes feitas de cobogós, perfuradas. São as nossas brechas morais. E qualquer coisa que se atire contra, muitas vezes pode passar por esses interstícios, por esses buracos e atingir o objetivo. Tudo está dentro da lei de mérito, de causa e de efeito, da conduta da pseudo-vítima, que pode se tornar uma pessoa perfeitamente serena, embora aqueles que, por enquanto, ainda mergulham nas águas perturbadoras da maldade. Divaldo, ficou imortalizado na cultura popular o livro de Goethe, chamado Fausto, onde o protagonista vende a sua alma ao diabo para obter esses favores.
É possível realmente uma pessoa vender a sua alma ao diabo, Divaldo? E como que esta possibilidade é interpretada pelo Espiritismo? Iria um pouco mais além. Existe o diabo, Divaldo? Naturalmente, Goethe, quando apresentou Mefistófeles, ele teve uma concepção que era muito comum desde a Idade Média. Esse intercâmbio entre as criaturas e os desencarnados sempre esteve presente. Está na tradição cristã, principalmente através de Santo Agostinho, os intercursos sexuais entre os íncubos e os súcubos. Na Idade Média se acreditava nisso com muito mais vigor, e que o diabo seria uma personalidade satânica que podia interferir em nosso destino. Adversário de Deus, também era poderoso, e negociando-se com ele, se podia conseguir aquilo que Deus negava. Então Goethe aproveita-se da velha tradição, mais tarde transformada em uma bela peça de teatro, em uma música fantástica, para poder nos dar a ideia da luta entre o bem e o mal. Mesmo porque Mefistófeles, o diabo, termina sendo diluído pela própria realidade. Esse pacto, muitas vezes feito com sangue, nada mais era do que o intercâmbio com espíritos muito primitivos. Allan Kardec, analisando os gênios do mal do passado, que exigiam sacrifícios humanos, elucida-nos que se tratava de espíritos muito primitivos, ainda nas fases primárias da evolução. O diabo é, portanto, uma figura mitológica de que temos necessidade em face da nossa própria pequenez cultural. Mas ele não tem uma realidade nem histórica, nem antropológica, nem espiritual. Nós, os espíritas, de maneira nenhuma acreditamos no diabo. Deus não poderia ter praticado o mal, ter criado o mal. O conceito do mal é uma possibilidade de natureza filosófica, é uma proposta psicológica, semelhante àquela da fissão da nossa psique, quando nós nos apresentamos com dois eus, o anjo e o demônio que existe em todos nós, e que invariavelmente, através de uma ponte entre o ego e o self, conseguimos fazer a perfeita identificação. Não. O diabo não existe. A maioria das pessoas entrevistadas acredita em talismã. Algumas utilizam plantas, outras objetos, como carrancas, figas. Pode existir alguma proteção nessas coisas? Pode sim. Através da autossugestão. Nós somos aquilo em que acreditamos. Quando alguém nos induz a crer em determinada coisa, nós realizamos um processo interior de natureza psíquica, em que os nossos neurônios cerebrais produzem neurocomunicações carregadas de uma energia que faz lembrar o fóton ou que faz lembrar o elétron. Quando é uma coisa boa, nós então produziríamos energeticamente partículas de fótons que nos dariam saúde, que propiciariam a nossa alegria. Quando nós estamos sob a violência em determinadas situações penosas, nós produziríamos um tipo de neuropeptídeo, que poderíamos dizer carregado de elétrons, e teríamos uma desagregação. Aliás, a tese original não é minha. É de dois eminentes físicos da Universidade de Harvard, os doutores David Bohm e Stewart Wolf. É que vale dizer que quando nós nos autossugestionamos ou somos vítimas de uma alossugestão, isso vai produzir em nosso mundo interior uma correspondente consequência. Se o indivíduo crê que uma figa, um talismã, um fecha-corpo defende-lhe do mal, cria defesas psicológicas, emocionais e naturalmente não se deixa afetar por as coisas negativas. Quando não crê, naturalmente o indivíduo vai ter os seus próprios valores. Mas nós encontramos isso muitas vezes também nos mantras, que nos proporcionam vinculação com a divindade, nas jaculatórias da Igreja Católica Apostólica Romana, que pelo repetir nos dá uma indução terapêutica e nos vincula às fontes da divindade. Para nós espíritas, o melhor talismã é a boa conduta. Divaldo, sobre a alegação de proteger a criança recém-nascida ou de tão tenra idade do mal olhado, da inveja de outras pessoas, algumas mães, mais precisamente algumas avós, recomendam que essas crianças sejam vestidas com roupas chamativas ou com algum destaque em vermelho ou mesmo algum broche muito chamativo, que é para atrair a visão, o mal olhado dessas criaturas, preservando assim a criança.
É isso possível ou não passa de um talismã também? É uma superstição. Aliás, uma superstição bastante elegante, porque vestindo a criança de uma maneira chamativa, com cores muito quentes, ou colocando broches de alto valor, a atenção é naturalmente focalizada naquilo, desviando, portanto, no conceito da vibração negativa, aquele olhado que seria emissão da onda perturbadora, mas de efeito absolutamente inócuo. Existem muitas pessoas que levam as crianças em benzedeiras, e elas com uma reza ou agitando algum tipo de erva, realmente conseguem acalmar a criança. O que, na verdade, essas benzedeiras fazem? São normalmente pessoas portadoras de energia curativa. Quando, por exemplo, com um galho de arruda, ou uma espada de Ogum, ou qualquer uma outra planta que teria poderes curativos, este benzedor ou rezador movimenta os braços em torno do paciente, está aplicando um passe sem o saber. Nós transmitimos energias num toque, seja positiva, seja negativa, a nossa própria onda vibratória mental. Então, aqueles tradicionais rezadores, benzedeiros, são pessoas portadoras de faculdade mediúnica curativa que logram resultado, mas que é perfeitamente dispensável qualquer uso, seja de que substância for, sal grosso, sal fino, arruda ou qualquer outra coisa, porque o que importa é a onda mental, a intenção, a vibração de ajudar, de curar e de amar. Há algumas curiosidades a respeito do seguinte comportamento. Pessoas que passam por alguma determinada situação e ela foi muito positiva, com bons resultados. A partir daí, então, ele adota o hábito de sempre estar usando aquela peça de indumentária da roupa que lhe trouxe aquela energia. Ou então mesmo atletas que só entram em campo pisando com os pés direitos. Esses comportamentos, ou utilizar uma indumentária que um dia lhe trouxe essa boa sorte, realmente atrás essa boa energia ou é superstição, Divaldo? Superstição, sem dúvida. Trata-se de um comportamento neurótico, repetitivo, em que muitas vezes o indivíduo coloca no exterior o valor que deveria ser de natureza interna. Os fariseus vestiam-se de indumentárias alvinitentes, lavavam-se, cuidavam das abluções e eram sepulcros, por fora de branco caiado e por dentro todo podridão. Não será o nosso exterior que nos dará sorte, serão os nossos atos internos, porquanto as vestes de Jesus resplandeciam, mas não eram alvinitentes, ele não usava absolutamente qualquer uma coisa que induzisse o indivíduo a segui-lo. Era o seu magnetismo, a sua dúlcida mensagem de amor. No venerando Francisco Cândido Xavier, o apóstolo dos tempos modernos, nós vemos um homem simples, dedicado ao bem, e nenhuma força do mal jamais o atingiu. Será que ele não tinha inimigos? Sem dúvida. Competidores, imitadores, invejosos, mas a sua bonomia, a sua generosidade, a tudo, emitia uma onda de paz e ternura que diluía as vibrações perturbadoras. Não nos deixemos empolgar pelo exterior, preocupemos-nos pelo interior. Como diz o Evangelho, não é o que entra pela boca, é o que da boca sai. Não nos preocupemos também com tantas coisas especiais, porque elas teriam uma conotação moral, porque em realidade não tem. É possível a energia negativa de um espírito vingativo recair numa pessoa próxima àquela que ele quer se vingar? Não. Seria uma injustiça de Deus. Não pago pais por filhos. Não pago amigos por amigos. Se por acaso a entidade que deseja perturbar-me e não logra conseguir, e passa a perturbar um ser a quem eu amo, é porque encontrou uma ressonância, uma afinidade. Esse ser deve ter outro tipo de débitos, porque para a consciência cósmica não importa a maneira pela qual nos reeducamos, nos resgatamos. Importa sim que regularizemos a vida, libertando-nos dos nossos débitos. Se o indivíduo está em débito perante a consciência cósmica,
quer haja uma influência espiritual, quer não, o indivíduo será chamado à regularização através do sofrimento, por meio de reflexões profundas, de fenômenos psicológicos, a solidão, a falta de sorte no amor, no emprego, nas atividades, como se costuma dizer. São fenômenos metodológicos para propiciar a reeducação do indivíduo, a sua transformação moral para melhor. Divaldo, observamos pessoas que buscam auxílio em videntes, procurando aí encontrar uma resposta para as suas angústias, para as suas incertezas, né? Quiçá se vai realmente lograr casar ou encontrar um emprego, coisas dessa natureza. Realmente, Divaldo, é possível alguém nos revelar o futuro? Ou como é que a criatura pode perceber quando isso realmente se trata de alguma comunicação ou charlatanice? Com todo o respeito que nos merecem as criaturas, aqueles indivíduos que vivem da buenaditia, da cartomancia, da clarividência, quase sempre são impostores. Tornam-se profissionais. E é óbvio que os espíritos não estão a seu soldo para poder atendê-las. É natural que o indivíduo com o tato psicológico dos relacionamentos humanos possa logo perceber se alguém foi até ele é porque tem um problema. Então já vai com a velha chave, você está muito carregado, você está com um problema muito grave, o que é verdade, porque senão a pessoa não pagaria buscando uma solução cômoda e ao mesmo tempo fantasiosa. Mas que o indivíduo possa perceber às vezes acontecimentos futuros, sim. É natural, a precognição. Que ele tenha notícias de acontecimentos passados, sim. Experiências científicas demonstraram, é a retrocognição. Mas que ele possa ajudar e solucionar os problemas que nós levamos pedindo de apoio, de maneira nenhuma. E identificaremos aqueles que são autênticos daqueles que são charlatães pela maneira como se comportam. Se fazem profissionais, utilizando-se mesmo de recursos mediúnicos que por acaso tenham e exploram a credulidade pública, terminam no charlatanismo. Se, no entanto, o fazem com sentimentos de nobreza, embora ignorando a realidade da vida, por dedicação para ajudar o próximo, espíritos bons ajudam-nos, porque o amor de Deus não está vinculado a determinadas denominações religiosas ou filosóficas. Ele espraia-se como a luz meridiana que a tudo aclara, vencendo a treva. Existe alguma receita para nós nos protegermos dos espíritos vingativos e das pessoas invejosas? Jesus o disse há 2000 anos. Vigiai e orai para não entrardes em tentação. O que é que vale vigiar? Autopoliciar-se, autoconhecer-se, cuidar das suas inclinações negativas e orar, abrir-se a Deus. Não é necessário repetir fórmulas cabalísticas, fórmulas elaboradas por outrem. A oração é um estado de interlóquio entre a criatura e o Criador. A princípio, em um monólogo, depois talvez em um diálogo. O indivíduo abrir-se ao bem. Há até uma tradição muito curiosa de um homem muito modesto no tempo da escravidão, que ia sempre à igreja. E à semelhança da parábola do rico e de Lázaro, o dono da herdade ficava dentro do altar e dizia: vê, Senhor, eu te dei esta igreja, eu te dei tapetes, eu te dei vasos de ouro, te dei colunas de alabastro de pórfiro. E aquele homem modesto, muito sofredor lá embaixo, ele ficava apenas dizendo à distância: negro velho está aqui. No tempo em que se usava essa palavra, negro velho está aqui, então, Senhor, se quiseres aproveitar-te de mim, negro velho está aqui para servir-se. E conta esta lenda brasileira que os dois morreram. Quando chegaram ao seio da divindade, eles receberam de Deus o agradecimento jovial. Primeiro Deus disse ao poderoso: aquilo não era teu, tu eras mordomo, tudo é meu. E aquele outro que se predispôs ao serviço, Deus disse: eu tenho uma tarefa na terra, e como tu és trabalhador, eu te incumbo de desenvolvê-la na terra. Então a oração é isso, é a entrega a Deus. Com essa entrega a Deus, não há mal que nos faça mal. Divaldo, há criaturas que levam essas crendices por um lado totalmente sério e que faz parte do seu dia a dia, da sua vivência cotidiana. Como fazer? Como é que essas criaturas devem fazer para mudar essa mentalidade?
Os hábitos arraigados constituem uma segunda natureza. Não será de um momento para outro que nós modificaremos a cultura social. Mas se o indivíduo é honesto na sua crença, é claro que ela é digna, ela é respeitável. Mas se ela está eivada de superstições, de dependências psicológicas como bengalas religiosas, o indivíduo lentamente, à medida em que se desenvolve intelecto, moralmente, como diz Allan Kardec, vai deixando-as pelo caminho como desnecessárias, da mesma forma que nos libertamos de maus hábitos pela substituição de hábitos saudáveis, libertamos também das velhas crendices, dessa tradição arraigada de milênios, porque somos herdeiros das gerações passadas, mas somos viajantes na direção da grande luz, e a grande luz, que é o amor de Deus, nos ilumine e dilui todas essas manifestações atávicas. Divaldo, muito obrigada. Sou eu que agradeço, Cláudia. Obrigada, Jair. Muito obrigado, Divaldo, mais uma vez. O programa Transição chega ao fim. Hoje nós falamos sobre mal olhado e feitiçaria. Na próxima edição tem muito mais para você. Até lá. Até lá, e uma vez mais, muito obrigado pela preferência da sua audiência e do seu carinho. Voltando então aqui ao nosso áudio, bom dia pessoal que chegou. Nós estávamos então ouvindo esse áudio bastante interessante, essa entrevista de Divaldo, trazendo esclarecimentos a respeito de uma série de temas, né, voltados principalmente para aquilo que é popularmente chamado de ocultismo, né? Então são sempre ideias, intenções, ações voltadas para interesses pessoais, interesses geralmente egoístas, né? Então existe um temor muito grande sobre a influência de uma pessoa sobre a outra. Aqui então no Livro dos Espíritos nós temos esses 3 temas que nós tratamos agora, falando aqui sobre os pactos no item número 11, poder oculto, talismãs e feiticeiros no item número 12 e depois bênção e maldição aqui no item número 13, né? Então nós vamos aqui fazer uma leitura dessas questões abordadas por Kardec, né? Vamos aqui fazer pequenos comentários também para trazer para nós alguns esclarecimentos, né? O efeito colocou, né, sobre o Aleister Crowley, né, que é um conhecido um mago inglês que viveu no final do século XIX, começo do século XX. Então ele teve, né, aquela parte da sua riqueza muito ligada também à influência que ele exercia junto, né, àquela ordem que foi criada, as relações que ele estabelecia. Então, da nossa parte, a gente se pergunta, né, será que isso foi resultado das magias que ele criou? Poderia ser, por que não, né? Já que quando nós falamos sobre a relação com os espíritos nos favorecem de muitas formas, inclusive envolvendo aqueles que de certa forma se conectam com essas ideias. Então, na verdade, induzindo as pessoas, seduzindo as pessoas de um modo silencioso, de um modo oculto, eles vão então se aproximando cada vez mais desses interesses, né, voltados aqui ou desenvolvidos por essa ordem, e vão contribuindo, enriquecendo aquele, por exemplo, que é o responsável por tudo aquilo. Da mesma forma que nós encontramos feito nesse final de semana, passou um documentário muito interessante falando sobre o Tim Jones. Vocês se lembram, né? Ele foi líder de uma seita aqui na Guiana Francesa, aqui na Guiana, né, aqui no norte da América do Sul, e ele então, fundando ali uma ordem religiosa, ele levou ao suicídio mais de 900 pessoas. Então chegaram lá depois policiais, chegaram repórteres e encontraram aqueles quase 1000 corpos estendidos, todos envenenados. Então a gente se pergunta como é que aquelas pessoas poderiam ser seduzidas com tanta facilidade por um homem que apenas falava. E aí a gente se pergunta, será que não havia naquele caso uma grande quantidade de espíritos também envolvidos? Então a gente vai aprendendo sobre esses temas e percebendo que
Existem forças ocultas para a grande maioria que nós aprendemos a conhecer, falando sobre os espíritos, falando sobre os fluidos, falando sobre as vibrações, sobre as afinidades. Então, muitas vezes nós não sabemos exatamente como as coisas aconteceram, mas nós sabemos quais são os elementos que foram envolvidos. Isso já é para nós um ganho muito grande, porque mostra que nós já temos, então, um esclarecimento básico sobre o tema. Então, a respeito de feiticeiros, a respeito de bruxos, a respeito de magias, a respeito desses envolvimentos, tudo isso faz parte de um mecanismo que nós já conhecemos. Agora, as particularidades de cada um, aí para nós já fica um pouco mais difícil, porque nós não conseguimos vislumbrar aquilo que acontece nos bastidores. Da nossa parte, nós observamos apenas o efeito. Agora, a forma como isso aconteceu, quanto tempo demorou, quem são os indivíduos envolvidos, o que se passava no íntimo de cada um, isso nós não temos como conhecer. Mas o básico nós já sabemos. Isso já é para nós um ganho significativo, né? Então, aqui no nosso texto inicial, questão 549, aqui do primeiro item, né, do número 11, falando dos pactos, Kardec pergunta: há alguma coisa de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos? A resposta: não, não há pactos, mas uma natureza má simpatiza com espíritos maus. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como fazê-lo. Chamas então os espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal, e para te ajudar, querem que também os sirvas nos seus maus desígnios. Mas disso não se segue que o teu vizinho não possa se livrar deles com uma conjuração contrária ou pela sua própria vontade. Aquele que deseja cometer uma ação má, pelo simples fato de o querer, chama em seu auxílio os maus espíritos, ficando obrigado a servi-los como eles o auxiliam, pois eles também necessitam dele para o mal que desejam fazer. É somente nisso que consiste o pacto. A dependência em que o homem se encontra, algumas vezes, dos espíritos inferiores, provém da sua entrega aos maus pensamentos que eles lhe sugerem e não de qualquer espécie de estipulações feitas entre eles. O pacto, no sentido comum atribuído a essa palavra, é uma alegoria que figura uma natureza má simpatizando com espíritos malfazejos. Então, essa questão do pacto, nós podemos entender o pacto como sendo um acordo. Eu te sirvo, você me serve, eu te ofereço alguma coisa e você me retribui. E aí então fala sobre essa afinidade. E para nós entendermos de que modo que as afinidades acontecem, nós muitas vezes lemos sobre esse tema e temos uma dificuldade de interpretá-lo, de entender exatamente como acontece. Isso nós vimos com muita facilidade e com muita frequência aqui nesse período pré-eleitoral aqui do nosso país. Então, o que é a afinidade? Vocês não gostam de uma determinada linha ou de determinado partido político, e aí então nós não nos conhecemos, e vocês então não gostam de um determinado partido político, de um determinado candidato, de uma determinada ideia, de uma ideologia política. E aí então eu começo a falar mal desse partido. Imediatamente vocês estabelecem uma simpatia comigo, porque eu falo aquilo que vocês querem ouvir. E nós vemos muito disso, né, nessas pessoas que acabam influenciando uma grande parte daqueles que acessam redes sociais, acompanham vídeos que são publicados. Então, existem aqueles comentaristas, né, que têm ali milhares de seguidores, porque eles falam aquilo que os outros querem ouvir. Só que eles falam, nesse caso, de um modo público. Então nós pegamos, repassamos o vídeo para todo mundo, porque é como se nós tivéssemos ali o nosso porta-voz. Nesse momento existe então essa afinidade. Quando nós falamos sobre também a nossa relação com o mundo espiritual, essas afinidades acontecem da mesma forma. Não é simplesmente uma questão de opiniões agora, é uma questão do que eu sinto, é uma questão das tendências que eu tenho, dos valores que eu alimento. Eu sou alguém que tem antipatia por algumas pessoas. Espíritos que simplesmente alimentam essa antipatia vão se aproximar e estabelecer uma relação comigo.
E aí então eu começo a mostrar intenções de ter um objetivo, de prejudicar uma pessoa, de alcançar uma determinada posição. E aí então eu começo a pensar naquela ajuda que eu gostaria de ter, o que eu não faria para poder alcançar tudo aquilo. E aí então, principalmente nesse caso dos pactos, que é colocado aqui nessa primeira questão, são aqueles indivíduos que buscam declaradamente essa ajuda do mundo espiritual para alcançar os seus objetivos. E aí então, esse acordo está firmado, mas na verdade é um acordo moral. Eu te ajudo, você me ajuda. E aí então teremos as consequências, porque todo mal que é feito, toda semente má que é plantada, vai gerar esse mau fruto, e esse fruto vai ser colhido, tanto para aquele que fez, como para aquele que apoiou, e para todos aqueles que estão envolvidos, mais dia, menos dia. Para nós, muitas vezes, o crime parece compensar, porque a resposta para esse crime não vem de modo imediato como nós gostaríamos. Então o indivíduo viveu a vida toda fazendo mal e ele morreu. Aí para nós assim, olha só a vida dele como valeu a pena. Ele fez tudo isso e nada aconteceu. E aí então aquele pós-encarnação acaba ficando oculto para todos nós. Mas aí quantas vezes nós vemos, né, nos textos que nós estudamos, os relatos de tantos e tantos espíritos que sofrem absurdamente no mundo espiritual após a desencarnação. Como nós vimos, por exemplo, né, no livro Obreiros da Vida Eterna, onde nós tivemos ali André Luiz trazendo o relato daquele ambiente onde tantos espíritos ficam ali atolados na lama, desfigurados, num sofrimento que parece ser interminável, e a gente se pergunta, pera lá, eles não estão assim. Eles não são assim, eles se tornaram assim. Mas por que eles se tornaram assim? E aí nós começamos, então, poderíamos fazer uma análise daquilo que eles viveram, do modo como eles viveram, e chegaríamos, então, na causa de tudo isso. Dentre muitas dessas causas, existem esses acordos ocultos que os indivíduos fazem, ali motivados por suas intenções, apoiados por espíritos inferiores. E agora, no mundo espiritual, eles são escravizados, eles são ali excluídos, são ignorados e passam por todos esses sofrimentos. Então, nessa questão, ela traz esse conteúdo extremamente importante para nós. Existe ali um pacto com os maus espíritos, no sentido de você pedir um auxílio e depois trazer uma retribuição, não há dúvida que acontece, como acontece aqui entre nós. Me ajuda a prejudicar aquela pessoa, depois eu fico te devendo um favor. Pronto. Estabeleceu-se ali um acordo, um pacto entre aqueles dois indivíduos. Na questão 550, né, esses três temas aqui eles são bastante curtinhos, então dá para a gente fazer aqui um comentário rápido, né, até porque o áudio que nós ouvimos no início já trouxe muitas explicações sobre esses temas. Questão 550, é a última questão desse item número 11. Qual o sentido das lendas fantásticas segundo as quais certos indivíduos teriam vendido sua alma a Satanás em troca de favores? Né? Aqui falando sobre Fausto, né? O Divaldo respondeu sobre essa questão, em que Fausto vendeu sua alma. Né? Então diz aqui para nós o texto, todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral, e o vosso erro é tomá-los ao pé da letra. Essa é uma alegoria que se pode explicar assim. Aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obterem dons da fortuna ou qualquer outro favor, se rebela contra a providência, renuncia à missão que recebeu e às provas que deve sofrer nesse mundo, e sofrerá as consequências disso na vida futura. Isso não quer dizer que sua alma esteja para sempre condenada ao sofrimento, mas porque, em vez de se desligar da matéria, ele se afunda cada vez mais, o gozo que preferiu na terra não o terá no mundo dos espíritos, até que resgate a sua falta através de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Por seu amor aos gozos materiais, coloca-se na dependência dos espíritos impuros. Estabelece-se entre eles um pacto tácito que o conduza à perdição, mas que sempre lhe será fácil romper com a assistência dos bons espíritos, desde que o queira com firmeza. Então, aqui o que nós temos, bom dia, professor. Aqui o que nós temos sobre essa questão de vender a alma desses pactos, né? Basta a gente lembrar, por exemplo, da mesma forma que eu tenho o recurso da prece
para pedir o auxílio dos bons espíritos, eu tenho os maus pensamentos que vão então, nesse caso até mesmo intencionalmente, pedir então o auxílio dos espíritos inferiores. Nesse ponto de vender a sua alma, nós vemos que era muito comum, temos muitos filmes que contam essas histórias, né, de músicos, de artistas, de atletas, de pessoas famosas, de políticos, que fazem esses pactos e muitas vezes no pacto a alma acaba sendo ali a mercadoria de troca. Então ele vende a sua alma, ele entrega a sua alma ao diabo em troca da riqueza, em troca da fama, em troca do sucesso. Quantas e quantas histórias nós já vimos sobre isso. Livros foram escritos, histórias foram contadas, filmes foram produzidos falando sobre esses pactos. E aí depois no final o destino vai exatamente para a alma para o inferno para servir então aquele que é o Satanás, aquele que é o imperador do mal para toda a eternidade. Obviamente que todas essas histórias são fundamentadas nos dogmas tradicionais das religiões ocidentais, em especial. Então nós temos ali a crença no diabo, nós temos a crença nos demônios, nós temos a crença no inferno. Consequentemente, nós temos ali aqueles que são voltados para o mal, e na verdade isso denota muito mais uma ignorância do que na verdade uma realidade. Temos até mesmo, né, religiões que são satanistas, religiões satânicas. Então mostra ali indivíduos que fazem esses pactos, que fazem ali exatamente, né, por que essa influência, né, o efeito? Porque dentro dessa magia existe ali também, né, aquela palavra de motivação para aquele objetivo. Né? Então temos ali vários e vários indivíduos que se deixaram influenciar por essas palavras, por essas ideias. Não necessariamente acabaram se encaminhando para o mal, se tornaram pessoas más, mas buscaram ali os interesses materialistas. Buscaram a riqueza, buscaram a fama, ideias diversas, né? Então por isso nós temos que tudo isso fundamentado nesses dogmas das religiões ocidentais. Então por isso aqui mais uma vez, a ideia da alma, como se pode vender alguma coisa que é imaterial? Na verdade, essa ideia de vender a alma, na verdade é uma submissão. Ele se compromete a se submeter aos interesses daqueles espíritos que se identificam como demônios em troca daquele favor. E são favores reais, são trocas reais. Da mesma forma que nós temos no mundo espiritual toda aquela dinâmica, toda a vivência dos espíritos com independência, com inteligência, com desejos, com realizações. Então, essas trocas de favores são verdadeiras e tem ali o seu preço, como acontece da mesma forma aqui no nosso mundo. Imagina que você conhece, por exemplo, alguém que faz parte de um grupo criminoso muito poderoso. E aí então nós vemos muito isso em filmes de ação, né? Você vai pedir para um traficante, para um chefe de uma gangue que você precisa fazer ali algum tipo de serviço para prejudicar alguém. E o indivíduo vai lá, chama a turma dele e prejudica aquela pessoa. Depois ele vem assim, agora é sua vez de me ajudar. E aí você não tem saída, porque do contrário você vai sofrer as consequências. Então é o mesmo, aquilo que nós temos no mundo físico se reflete também no mundo espiritual, já que independente da dimensão, nós estamos falando de indivíduos. E como indivíduos, como seres humanos, trazem valores, trazem intenções, trazem desejos, da mesma forma que aqui no mundo físico. Então, saindo aqui agora, né, somente essas duas questões Kardec dedicou aos pactos, né? Coisa bastante simples, né? Então, ele não tinha muito aqui para explorar. Exatamente, né? Por que Deus permite isso? A questão que é colocada é exatamente porque a intenção do indivíduo o expõe a esse tipo de experiência e por isso deverá aprender com as suas consequências. Então, como foi colocado aqui por Divaldo no início, antes de começarmos aqui a leitura do Livro dos Espíritos, nós ouvimos aqui meia hora de um vídeo do Divaldo falando sobre esses temas. E ele colocava exatamente isso, né? A justiça divina ela é bastante objetiva, oferecendo a cada um segundo as suas obras, como o próprio Jesus colocou. Então, se o indivíduo é um indivíduo que alimenta o bem, alimenta a bondade dentro de si, ele não tem por que viver algo que traz para ele um sofrimento,
para poder estimulá-lo para a sua evolução se ele não tiver necessidade. Para aquele indivíduo que busca essas experiências voltadas para a viciação, para o materialismo, para o egoísmo, ele também se submete às consequências disso tudo. Então não é nenhuma questão de permitir ou não permitir, o próprio indivíduo busca. Agora, o que a gente vê de um modo geral é exatamente a falta de entendimento, a falta de compreensão das pessoas a respeito dessas leis. Ainda vivem em função, né, das fantasias religiosas, acreditando que basta acreditar que já é o suficiente. Mas, na verdade, há a necessidade da vivência, da construção da própria felicidade e do próprio equilíbrio. Item número 12. Poder oculto, talismãs, feiticeiros. 551. Um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe for devotado, pode fazer o mal ao seu próximo? Não, Deus não o permitiria. Então, nesse caso, o que nós temos aqui? A própria ideia que Divaldo trouxe para nós é exatamente isso, né? Aquele exemplo da bolinha de borracha batendo na parede, ela é bastante real. O indivíduo que joga uma bolinha de borracha. Essa bolinha de borracha significa a intenção, o pensamento mau dirigido a alguém. E você lança contra uma parede. Se essa parede é sólida, essa solidez representa exatamente as virtudes, os valores de um indivíduo, a bolinha bate na parede e volta. Porém, se ele joga em direção a uma cerca, e essa cerca tem ali muitos buracos, muitas passagens, e a bolinha entra, significa que o próprio indivíduo construiu aquilo tudo. Então significa que, na resposta dos espíritos, um homem mau, com auxílio de um mau espírito, pode fazer mal ao seu próximo, se esse próximo estiver com a mesma sintonia daquele que o prejudica, ele mesmo vai atrair. O Divaldo explica isso numa outra passagem, quando ele diz assim: quando ninguém precisa te mandar fazer um serviço contra você, se você mesmo já atrai o mal para si. Aquele mal foi direcionado e vai simplesmente intensificar aquilo que você já está vivendo. Então Deus não permitiria, dentro da justiça, dentro da necessidade de cada um. 552. Que pensar da crença no poder de enfeitiçar que certas pessoas teriam? Algumas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer uso, o mau uso, se o seu próprio espírito for mau. Nesse caso, poderão ser secundadas por maus espíritos. Mas não acrediteis que esse pretenso poder mágico, que só existe na imaginação das pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Então, esse poder de enfeitiçar os outros, na verdade, é um poder do envolvimento magnético que algumas pessoas têm, além, obviamente, da própria atração que essas pessoas que são enfeitiçadas acabam criando, chamando para si próprias essas energias e chamando também esses espíritos que vão envolvê-las. Nós temos, né, um dos mais famosos magos da história contemporânea, né, Rasputin. Quando ele então, lá da família Romanov, lá na Romênia, né, ele então envolvia o grupo imperial, né, na Romênia, não foi na Rússia até, né? Acho que foi do imperador russo, do czar russo. E aí então ele acabou envolvendo aquela família, principalmente por causa da doença do filho do imperador. E ele então era um curador também. Então olha só, ele era um indivíduo que ele era um médium, um curador. Ele era um grande magnetizador, ele tinha também ali algumas faculdades mediúnicas, então ele utilizava todo esse poder para poder envolver aquela família, e ele tinha ali um grande papel de influência junto àquelas pessoas. E até mesmo a sua morte, né, foi cheia de histórias, cheia de lendas, né, porque tentaram matá-lo com um veneno, ele não morreu, depois tentaram dar um tiro, ele não morreu, depois tentaram afogá-lo e tudo mais, e ele era um grande magnetizador. Ele era conhecido exatamente por esse poder magnético que ele tinha. E nesse caso nós encontramos também, né, pessoas que trazem essa força magnética não apenas para o mal. Jesus, por exemplo, tinha ali um grande poder magnético. Ele falava para as pessoas, ele se aproximava de um local, as pessoas ficavam rapidamente envolvidas por essa vibração, por essas energias. Então nós encontramos isso em várias situações. O próprio
Exatamente. O próprio Hitler também era um grande magnetizador. Na forma como ele falava, nos seus discursos, ele inflamava as pessoas. Por que ele levou todas aquelas pessoas da Alemanha àquela insanidade toda? Exatamente porque muitas vezes nem se pensava. Agia-se pela motivação, pelo desejo de conquistar aquela fantasia proferida por aquele homem. Questão 553. Qual pode ser o efeito de fórmulas e práticas com as quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? Aqui, quando Kardec faz essa pergunta, efeitos de fórmulas e práticas, dá para a gente poder ter uma ideia, contextualizando a época de Kardec, né, e essas colocações, que as suas palavras elas estavam muito mais baseadas nas histórias de bruxas que eram elaboradas, né, na Europa, na Idade Média, né, na Idade Moderna também, aquele período próximo. Quantos livros foram escritos a respeito, né, de bruxas, né, como por exemplo, né, quando nós falamos sobre Branca de Neve, que tem ali uma bruxa, uma outra história, João e Maria, que tem bruxa, são histórias muito antigas, que falam sobre aqueles rituais, os caldeirões, aquelas práticas que eram feitas em florestas e tudo mais. Então, Kardec ele coloca essa pergunta baseado nesses contos. Nós aqui do Brasil, nós temos ainda mais para acrescentar quando nós temos contato com as religiões de tradições africanas. Quando nós vemos ali os trabalhos que são feitos, quando nós vemos, né, os pactos, né, naquele sentido de acordos que são feitos, né, com os espíritos, todas as oferendas que são também apresentadas, né, no caso, por exemplo, das oferendas que são feitas para orixás, nas oferendas que são feitas para espíritos bons, para espíritos maus. Então a gente percebe que Kardec ele traz para nós um contexto mais europeu, falando, por exemplo, né, sobre aquelas religiões pagãs do passado, né? Tivemos inclusive histórias aqui na América, quando nós falamos sobre as bruxas de Salem, onde os protestantes lá naquela época sacrificou aquele monte de mulheres, né, que praticavam bruxaria, segundo a história. Na Europa nós tivemos também a própria Inquisição, quantas mulheres foram perseguidas, quantos homens também foram perseguidos em nome, né, por causa das bruxarias que praticavam. Enfim, tudo isso daí dizia respeito àquele contexto europeu. Então nós temos a Europa trazendo as suas histórias, nós temos aqui no Brasil, temos as nossas histórias também, mas no final das contas, qual pode ser o efeito de fórmulas e práticas com as quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? O de as tornar ridículas, se são de boa fé. No caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são charlatanices. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum signo cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque eles só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Então o que nós lembramos também é que aqui os espíritos, obviamente, eles trazem uma visão muito superior dessas práticas terrenas, dessas práticas humanas. Mas quando nós falamos sobre espíritos ainda muito ligados à matéria, até poderia dizer, né, será que eu estaria contradizendo aquilo que os espíritos dizem? De forma alguma, né? Mas quando nós começamos a observar as várias escalas, né, os vários graus de esclarecimento que os espíritos têm, nós temos espíritos ainda muito ligados às crenças humanas, às crenças terrenas, que têm esses medos, que têm essas crenças. Então você coloca um símbolo para um espírito ainda muito ligado à matéria, você diz palavras sacramentais, ele acredita. Então o espírito acaba cumprindo aquilo pelo próprio medo, o efeito que aquela palavra tem, o efeito que aquele objeto tem, que o ambiente tem sobre ele, é um efeito muito poderoso, porque ele leva para o mundo espiritual as mesmas crenças que ele tinha aqui no mundo físico. Então nós vemos palavras, por exemplo, né, que podemos dizer, palavras que têm
de idiomas, por exemplo, africanos, de idiomas de línguas desconhecidas, símbolos religiosos, símbolos pagãos, dentre outros objetos, oferendas, por exemplo, velas, faixas, estátuas. Tudo isso, para muitos espíritos, isso tem uma realidade. Isso tudo faz parte das suas crenças. Agora, conforme o espírito então vai se esclarecendo e vai evoluindo no seu entendimento, esses objetos deixam de ter efeito. Nós, por exemplo, não temos medo de irmos a certos lugares, em certos dias, em certos horários? Por que nós temos esses medos? Porque na nossa mente, aquela fantasia é uma realidade, principalmente nos tempos de hoje, quando nós temos tantos filmes que são produzidos com essa temática, fazendo com que as pessoas tenham a imaginação ali alimentada por muitas e muitas dessas ideias. Então, se você andar num lugar escuro, que tem ali um crucifixo de ponta cabeça, como aconteceu com aquele filme A Freira, né, que saiu recentemente, o símbolo do anticristo é um crucifixo de ponta cabeça. Então imagina que você vai numa casa abandonada e de repente você entra, ela é escura e você vê algumas velas pretas acesas e um crucifixo de ponta cabeça, de cabeça para baixo na parede. Você vai ficar parado ou você vai sair correndo? 99,9% vai sair correndo. Por que isso tudo? Por causa do medo, de tudo que aquilo representa para nós. Agora, quando nós desencarnamos, nós deixamos de acreditar nisso? Não, pelo contrário, muitas vezes isso se torna até muito mais intenso. Pelo fato de nós vermos as energias se tornando muito mais intensas. Né? Pois é, o professor, porque agora quando nós falamos, por exemplo, do símbolo do anticristo, é como se você zombasse do símbolo cristão, que é o que os espíritos desse nível inferior acabam fazendo. Então, sim, essas fórmulas e práticas são ridículas quando se tem o esclarecimento. Porém, elas são muito verdadeiras para aqueles que continuam ainda sustentando essas ideias. Questão 553A. Certos espíritos não ditaram algumas vezes fórmulas cabalísticas? Então, olha só, fórmulas cabalísticas, mais uma vez nós estamos falando de algo relacionado à Europa. Aqui no nosso país, nós podemos ter expressões africanas, expressões indígenas, qualquer coisa do gênero assim, quer dizer, complementando, recheando mais ainda esse nosso tema, né? Então, alguns espíritos disseram, olha, fale tal palavra, cante tal música, diga tal oração com essa língua, dessa forma, que aí você vai ter um poder para realizar aquilo que você quer. E aí colocam, sim, né? Tendes espíritos que vos indicam signos, palavras bizarras ou que vos prescrevem certos atos, com a ajuda dos quais fazeis aquilo que chamais conjuração. Mas ficai bem seguros de que são espíritos que zombam de vós e abusam de vossa credulidade. Então, mais uma vez, esses espíritos podem abusar da credulidade, podem aproveitar da nossa ingenuidade, mas lembrando também, como eu disse anteriormente, que muitos desses espíritos acreditam com toda sinceridade que isso é uma realidade. Acreditam que isso realmente tem efeito, porque eles assim aprenderam. A mesma coisa também, né, dos convulsionários também. Quantas vezes, né, eles acabavam tendo aquelas práticas estranhas por causa exatamente daquela ideia religiosa dos milagres. Porque da mesma forma que nós vemos essas práticas estranhas envolvendo espíritos do mal, nós temos também outras práticas estranhas envolvendo espíritos do bem. Querem um exemplo prático disso? Quando nós temos, por exemplo, em dia de Santo Antônio, em que você coloca uma medalhinha num bolo e você come. Se você achar o bolo, você casa. Se você não achar a medalhinha, ainda tem o tempo de você colocar o santo de ponta cabeça num copo d'água. Olha só, isso não é uma prática estranha? Não é uma prática bizarra? Não é uma prática ingênua, infantil? Não chega a ser uma prática ridícula? Se você andar descalço em cima da brasa, você não mostra ali a sua fé em São João? Se você andar de joelhos, com os joelhos sangrando, subindo uma escadaria de uma igreja, pedindo ali um benefício, não é uma prática estranha? Então, quando nós pensamos em práticas estranhas,
envolvendo os espíritos, não é necessariamente com a intenção do mal. Com a intenção do bem também isso acontece, mas de um modo ou de outro, isso mostra, na verdade, a nossa ingenuidade. Isso mostra para nós ainda o nosso desconhecimento sobre a realidade do mundo espiritual. Da mesma forma que eu posso usar uma figa, eu posso usar uma vela preta, eu posso usar uma faixa vermelha, eu posso usar um santo de gesso. Nós falamos assim, o que importa, na verdade, são as intenções. As intenções são fazer com que esses objetos tenham um poder para a realização daquilo que eu desejo, de fazer uma evocação, de fazer uma conjuração. Então, o que a doutrina espírita vai nos esclarecendo é exatamente, a princípio, de um modo geral, o poder do pensamento em tudo. E que os objetos nada mais são do que um placebo, do que um elemento que foca a nossa concentração, mas que não tem efeito nenhum sobre o espírito, porque o espírito é imaterial. Como algo material pode fazer efeito sobre ele? Como uma palavra, como um pensamento pode dominá-lo se ele também tem o seu próprio pensamento? Questão 554. Vamos lá que tem aqui, deixa eu ver. Uma, duas. Acabando já, deixa eu ir rapidinho aqui que a gente já termina essa. Questão 554. Aquele que, com ou sem razão, confia naquilo a que chama virtude de um talismã, não pode, por essa mesma confiança, atrair um espírito? Por que então é o pensamento que age? O talismã não é signo de ajuda, que ajuda a dirigir o pensamento? A resposta: isso é verdade, mas a natureza do espírito atraído depende da natureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Ora, é difícil que aquele que é tão simplório para crer na virtude de um talismã não tenha um objetivo mais material do que moral. Qualquer que seja o caso, isso indica estreiteza e fraqueza de ideias, que dão aso aos espíritos imperfeitos e zombadores. Então é a relação que nós temos com os espíritos, com o mundo espiritual. 555. Que sentido se deve se dar ao qualitativo de feiticeiro? Esses a que chamais feiticeiros são pessoas, quando de boa fé, que possuem certas faculdades como o poder magnético ou a dupla vista. Como fazem coisas que não compreendeis, as julgai dotadas de poder sobrenatural. Vossos sábios não passaram muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? Kardec comenta: o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma infinidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu muitas fábulas, em que os fatos são exagerados pela imaginação. O conhecimento esclarecido dessas duas ciências, que se resumem numa só, mostrando a realidade das coisas e sua verdadeira causa, é o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de crença ridícula. Então, na verdade, esse feiticeiro é alguém dotado de uma faculdade desconhecida, né? Me lembrou aqui, né, o magnetismo é uma das pedras fundamentais para o conhecimento, né, desse mundo invisível principalmente. O magnetismo ele é imperativo, né, e quando nós temos o entendimento da sua existência, como coloca Kardec para nós aqui, acaba se tornando a chave de uma infinidade de fenômenos. E a última questão, 556, pergunta aqui Kardec: certas pessoas têm realmente o dom de curar por simples contato? A Divaldo falou aqui sobre as benzedeiras, né? Que quando elas utilizam aqueles plantas, objetos, símbolos, na verdade, elas ficam passando assim sobre as pessoas, elas ficam passando em volta das pessoas, na verdade elas estão ali aplicando, né, um fluido magnético curativo sem se darem conta. Elas acreditam que os símbolos têm essa força, mas elas não se dão conta do magnetismo pessoal que elas possuem. Muitas delas, né? Outras têm plena consciência disso. Então, tem realmente certo dom de curar? O poder magnético pode chegar até isso quando é secundado pela pureza dos sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos auxiliam. Mas é necessário desconfiar da maneira por que as coisas são contadas,
por pessoas muito crédulas ou muito entusiastas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e mais naturais. É necessário também desconfiar dos relatos interesseiros por parte de pessoas que exploram a credulidade em proveito próprio. Então, tirando aquilo que é uma farsa, aquilo que é uma mentira, a realidade ela é então sustentada pelo poder magnético e também auxiliado pelos espíritos. E aí então ele pode ou não ter esse conhecimento, no caso das curas. Então nós temos ali esses curadores, né, no meio espírita, no meio umbandista, no meio católico, no meio evangélico. Temos ali, né, pessoas que têm ali suas crenças pessoais, crenças esotéricas, que têm de fato essa faculdade curativa. Muitos utilizam pedras, muitos utilizam plantas, utilizam objetos diversos e não se dão conta do poder magnético que possuem. Mas o importante é que estão fazendo bem. E o último aqui para nós finalizarmos, temos aqui, deixa eu ver, uma questão apenas, nesse item número 13, bênção e maldição. A Angelina colocou, né, alguns alunos, quando sabiam que eu era espírita, diziam que eu era bruxa, né? Pois é, a ideia de bruxa é também a mesma coisa, feiticeiros, bruxos, né? Ainda bem que você está aqui no presente, né, Angelina? Imagina se fosse assim lá na Idade Média. Na Idade Média você ia ter problema, ia ser perseguido, hein? Bênção e maldição, questão 557. A bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal para aqueles a quem são lançadas? Então nós vemos muito isso também, né? Eu amaldiçoo você por toda a eternidade, ou então assim, né, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho. Isso tudo tem algum efeito? Deus não escuta uma maldição injusta e aquele que a pronuncia é culpável aos seus olhos. Como temos as tendências opostas do bem e do mal, pode, nesses casos, haver uma influência momentânea, mesmo sobre a matéria. Mas essa influência nunca se verifica sem permissão de Deus e com acréscimo de prova para aquele que sofre. De resto, mais frequentemente, se maldizem os maus e bendizem os bons. A bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência da senda da justiça. Esta não fere o amaldiçoado se ele não for mau, e a sua proteção não cobre aquele que não a mereça. Então, no geral, eu posso te abençoar, mas você pode continuar sofrendo do mesmo jeito, porque o seu sofrimento é exatamente fruto das suas escolhas. E eu posso te amaldiçoar, e essa maldição não terá efeito nenhum, porque a sua conduta, o seu plantio, te dá o direito de boas colheitas. Aqui embaixo nós temos, né, um comentário de Herculano Pires. Ele diz assim: o problema da bênção e maldição, como se vê, reduz-se ao plano das relações psíquicas, amplamente estudado neste livro e atualmente em pesquisa na parapsicologia. Mas um dos pontos mais importantes desse capítulo é o de número 522, onde aparece o conceito de instinto espiritual como lembrança das provas escolhidas. Não confundir esse conceito com o de instinto biológico tratado nos números 589 e 590, que nós veremos um pouco mais para frente. Então, o que nós temos aqui da bênção e maldição é exatamente isso. Eu posso dirigir um pensamento carregado com determinada qualidade para você. Uma qualidade positiva e uma qualidade negativa. Ela pode fazer um efeito imediato, mas depois ela vai se dissipar se ela não for absorvida. Então eu posso dirigir para alguém aquele desejo negativo. Ele vai sentir aquele mal-estar momentâneo, mas depois ele vai se recuperar porque ele acabou depois retomando a sua condição natural. Agora, ele pode, né, aquele que é mal, por exemplo, eu posso também dirigir um pensamento positivo, ele vai sentir aquele bem-estar momentâneo, mas depois, naturalmente, aquelas vibrações acabam depois tomando a qualidade original do próprio indivíduo. Então, bênção e maldição, na verdade, né, nós temos também muitas fantasias, pessoas que dizem assim: olha, eu amaldiçoo a sua família em 5 gerações. Aquela ideia, né, de que
de que o filho, de que o neto, o bisneto vão sofrer as consequências daquilo que o indivíduo fez. Mas aí a gente vê assim, nossa, realmente, né? Pode, não, tudo que é plasmado, Dudu, são fluidos que vão se condensando e se tornando real. Agora, esse plasmado que a gente vai colocando depende muito da forma como cada indivíduo absorve esses fluidos. Isso se torna para ele uma realidade se ele acreditar nisso, se ele tiver afinidade com isso. Então, na verdade, essa ideia, né, de nós amaldiçoarmos gerações, e nós vemos, né, que o indivíduo sofria, e depois um pouco para baixo, né, na geração de baixo, o outro também sofre, depois o outro também sofre. E a gente pensa assim, tá vendo? A maldição pegou. Mas que na verdade nós estamos vendo ali espíritos comprometidos com a mesma história. E não porque alguém que não tenha nenhum tipo de merecimento para esse tipo de experiência vá sofrer as consequências porque alguém simplesmente decidiu. Lembrando o que Divaldo disse naquele vídeo inicial, né, nenhum indivíduo sofre se a lei divina não tiver para ele, né, não tiver prescrito para ele um aprendizado com aquele sofrimento. Se ele não tiver necessidade, então isso não tem porquê, porque do contrário seria muito injusto o indivíduo que vive de uma forma reta, de uma forma equilibrada, sofrer as consequências de alguém que deseja o mal para ele próprio. Energias deletérias sendo enviadas. Sim, Dudu, aquilo que eu falei para vocês. Eu mando para você uma carga fluídica com determinada qualidade. Essa carga vai ter um impacto sobre você imediato se você permitir. Como geralmente nós não temos essa guarda levantada o tempo todo, aquilo pode me fazer um mal inicial, mas depois eu mesmo retomo a minha condição normal. Eu vou então continuando com os meus estudos, continuando com as minhas condutas. Exatamente, é essa esponja que eu te falei. Eu mando para você. E essa esponja pode ser bom ou pode ser mal. Porque se o indivíduo ele tem ali o pensamento elevado, ele vai absorver essas energias positivas. Porque ele tem afinidade com elas. Agora, o indivíduo é mau e as energias positivas são enviadas para ele, é como se você vestisse um indivíduo sujo com uma roupa limpa. Pouco tempo depois, essa roupa vai ficar suja também. Simplesmente porque ele traz em si essa qualidade. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso encontro de hoje. Estudamos então esses 3 últimos itens do capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. E o próximo item que nós vamos estudar, ocupações e missões dos espíritos. Temos bastante coisa aqui para ver, né? Não somente aqui na Revista Espírita, daqui no Livro dos Espíritos. Deixa eu ver aqui. 558. Nossa, tem muitas questões aqui. Nossa, nós vamos levar aqui pelo menos uns 4 ou 5 estudos, só para poder estudar sobre tudo isso. E aí depois nós temos também, lá na nossa Revista Espírita, que também tem mais informações sobre isso. Tá? Então, fechando por aqui, pessoal, o nosso encontro de hoje.